Bem-vindos ao E se Falássemos da Europa. Hoje temos connosco o João Pedro Videira, que é presidente do Conselho Nacional de Juventude. Mas eu vi aqui no seu percurso que teve já várias funções ao longo do seu percurso académico como dirigente associativo. E a minha primeira questão é a seguinte: como é que a Europa se situou nessas diferentes funções que exerceu no movimento associativo? Antes de mais, muito obrigado pelo convite, Sra. Deputada Margarida Marques. Cumprimentar também todos aqueles que nos estão a ver. A Europa situou-se durante o meu percurso, desde muito cedo, não só enquanto dirigente associativo, mas sobretudo na minha formação base enquanto cidadão. A minha geração é a geração do Erasmus, do espaço Schengen, dos bater de fronteiras, da geração do euro. Eu, por acaso, ainda sei fazer contas para contos e para escudos, ainda sei fazer a proporção, mas tenho muita gente da minha idade, tenho 27 anos, tenho muita gente da minha idade que nem se lembra disso, nem sabe fazer contas dessa forma, nem sabe fazer o cálculo de proporção. E, portanto, a Europa posicionou-se de uma forma, na minha vida, ao longo do meu percurso, não só enquanto dirigente, mas também enquanto cidadão, de uma forma muito vincada. Porque não só o Portugal, com o Abril de 74, nos trouxe a liberdade de nós podermos assumirmos tal e qual como nós queremos ser, mas a Europa também ajudou e foi fundamental nesse caminho, quando depois, mais tarde, Portugal adere à CEE. A Europa foi fundamental para nós e para hoje nós termos acesso às diferentes instituições de ensino, a cuidados básicos de saúde com melhores capacidades, com melhores infraestruturas, com melhor qualidade, não só as estradas e tudo mais. E, portanto, a Europa fez sempre parte do meu caminho, porque em qualquer autoestrada que eu passe, em muitos dos edifícios que eu entro, eu sei, apesar de muitas vezes, e na minha opinião, está pouco evidenciado para a sociedade portuguesa, que a Europa contribuiu para que muitas das coisas que nós temos em Portugal existissem, exatamente. Eu tenho perfeita consciência que a Europa foi fundamental para que Portugal conseguisse dar um salto no sentido do progresso enquanto sociedade civil, enquanto economia, enquanto potência da União Europeia e tornar-se também não apenas aquele cantinho à beira-mar plantado, como nós gostamos de lhe chamar, mas também contribuir ativamente para a cidadania global e não só, e para a economia e para tudo mais. Portanto, a Europa sempre se posicionou nesse sentido, sempre tive um especial apreço pela política europeia e pelaquilo que é desenvolvido lá fora e um respeito muito especial para aqueles que estão durante 5 anos a cumprir os seus mandatos no Parlamento Europeu e que muito honram o nosso país e que fazem o seu trabalho com tanta agitação entre viagens de Portugal, Bruxelas, Estrasburgo e por aí fora, e portanto fazem o seu trabalho e o seu contacto com o eleitor. Mas, por exemplo, falou no Erasmus. Acha que os jovens portugueses, quando fazem o Erasmus, têm a noção que podem fazer Erasmus porque Portugal é um Estado-membro da União Europeia? Alguns deles, nem todos. Alguns deles alguns deles têm essa consciência. Outros nem tanto, e portanto acham que é um dado adquirido e nem sequer associam, nem sequer fazem a associação. E eu acho, e se nós visitarmos alguns países da União Europeia, é muito frequente nós vermos em edifícios do Estado, em várias infraestruturas, vários locais, frequentemente nós vemos bandeiras da União Europeia. Nós em Portugal não temos muito esse hábito, nós andamos pela rua e não vemos frequentemente, eu não vejo bandeiras da União Europeia, de facto com uma imagem da União Europeia. Isso é porquê? Porque aquilo que não se vê é quase como se não acontecesse. E, portanto, se as pessoas não tiverem conhecimento, se as pessoas não virem que de facto houve ali um contributo, pode ser uma imagem, uma pequena alusão à Europa, as pessoas acabam por não reconhecer na Europa essa vantagem. Reconhecem uma vantagem como um todo, mas acham que é um dado adquirido que é feito, que é obtido por parte, que é o Estado português, que é o próprio país que lhe dá, e não fazem muito essa associação. Isso deve-se muito àqueles, e permitam uma expressão, que há muita, em Portugal os decisores políticos têm muito este hábito, na minha opinião, mau, que há muita europeização do fracasso e muita nacionalização do sucesso. Portanto, o que corre bem é Portugal que faz bem. Isso é um princípio que nós assistimos aqui em Portugal, bastante, mas também noutros Estados-membros. Digamos que isso é um dos handicaps, claro, da imagem da União Europeia, eu diria, isso é uma atitude comum dos líderes europeus. É muito frequente isto acontecer e, portanto, por esse mesmo motivo, é que muitas das vezes, apesar de muitos dos esforços que são feitos, muitas das vezes há algumas pessoas
não reconhecem que fazem um programa Erasmus, jovens, fazem programa Erasmus e que conseguem fazer isso porque Portugal é um Estado-membro da União Europeia. Se agora quiserem fazer Erasmus, por exemplo, para Inglaterra ou para o Reino Unido, se calhar já não vão conseguir fazer da mesma forma. Aliás, foi no caso do Reino Unido, houve uma pressão muito grande das universidades para que o Reino Unido se mantivesse no Erasmus. Hoje os estudantes da União Europeia que querem estar para o Reino Unido tiveram um acréscimo de propinas bastante significativo e, portanto, eu acho que é exatamente nestas circunstâncias que se percebe a diferença. O ser Estado-membro da União Europeia ou não ser Estado-membro da União Europeia. O João Pedro hoje é Presidente do Conselho Nacional de Juventude. A mim dá-me particularmente interesse em discutir hoje o papel do Conselho Nacional de Juventude e, por uma razão muito simples, porque em 1981 fui eu própria, como Secretária-Geral da JS, que convidei as organizações de juventude para criarem o Conselho Nacional de Juventude, organizações de juventude partidárias, não partidárias, sindicatos, organizações de caráter religioso, escuteiros, etc. Organizações, por exemplo, na altura de luta pela defesa de um estatuto dos objetores de consciência. Portanto, todas essas organizações se juntaram e criaram o Conselho Nacional de Juventude. Mas o João Pedro é o seu presidente e a razão fundamental, porque eu gostava de perceber, eu vi que o Conselho Nacional de Juventude está ativo neste debate da Conferência sobre o futuro da Europa. E fiquei satisfeita por isso, e por isso gostava que o João Pedro partilhasse connosco como é que o Conselho Nacional de Juventude está envolvido em Portugal neste debate que hoje mobiliza toda a União Europeia, que é a Conferência sobre o futuro da Europa. Muito bem. A nossa participação e o nosso envolvimento é muito simples. Portugal à semelhança de alguns países da União Europeia, e com diferença para muitos outros do resto do mundo, Portugal é dos poucos países que tem um Conselho Nacional de Juventude atualmente instituído por lei. Foi aprovada em 2006, a Lei 01 de 2006 foi aprovada pela Assembleia da República e reconhece à Assembleia da República que o Conselho Nacional de Juventude é o legítimo representante e formal representante dos jovens em todas as matérias que a eles lhes dizem respeito, nomeadamente também às questões internacionais. A Conferência sobre o Futuro da Europa, como o próprio nome indica, é algo internacional, é algo europeu. E nós fomos, como o futuro da Europa será não só para as gerações que hoje vivem, mas para aquelas que vão, portanto, receber a Europa e os Estados-membros amanhã e nos próximos tempos, os jovens naturalmente não puderam e não podem ficar de fora daquilo que é a construção sobre o futuro da Europa. E esta convenção, esta Conferência sobre o Futuro da Europa, vem precisamente, naturalmente, chamar os cidadãos ao debate político sobre o futuro da Europa e vem trazer várias visões, as diferentes visões, desde a mais comum sociedade civil, desde o operário, sem desrespeito nenhum, ao decisor político, à Presidente da Comissão Europeia, todas as pessoas vão ter a oportunidade... Aliás, há até uma ideia, uma preocupação de que exatamente este debate da Conferência sobre o Futuro da Europa não mobilize apenas aqueles que normalmente já estão mobilizados para o debate sobre a Europa. E, portanto, digamos que aqui o grande desafio é exatamente ir buscar gente que tradicionalmente, ir buscar cidadãos, grupos que tradicionalmente não discutem o futuro da Europa e não participam no debate sobre a Europa. A ideia, sobretudo, é adaptar o modelo àquele que nós sempre defendemos enquanto Conselho Nacional de Juventude, que é a construção de políticas com base em processos de codecisão e de cogestão. Construção de políticas não numa escala de top-down, mas sim bottom-up. E, portanto, de baixo para cima e não de cima para baixo, como normalmente costuma acontecer. Naturalmente temos que respeitar as democracias tal e qual como elas existem. Em Portugal e na Europa a esmagadora maioria são democracias representativas e, portanto, aquilo que nós confiamos o nosso poder de representação àqueles que elegemos. Mas neste processo em si, de um processo tão importante e numa altura tão importante para a Europa e para o mundo, é importante que a Europa se consiga posicionar e consiga satisfazer a vontade daqueles que são os seus cidadãos, que fazem parte dos cidadãos europeus. E, portanto, este é o modelo de organização desta conferência, o modelo teórico de organização desta conferência, portanto, de começar de baixo para cima e de organizar e de reestruturar a visão europeia de baixo para cima, da sociedade civil até aos líderes,
para nós parece-nos a melhor visão e a melhor forma de se fazer. Mas, retornando aqui ao caminho da minha resposta, nós estamos envolvidos, precisamente porque somos os legítimos representantes dos jovens, estamos portanto, envolvidos ativamente na forma como representamos Portugal, seja no Fórum Económico, no Fórum Económico das Nações Unidas, Económico e Social das Nações Unidas, também no Fórum Europeu de Juventude, estrutura também reconhecida pela Comissão Europeia, pelo Parlamento Europeu. E estamos em Portugal, somos a estrutura que, portanto, está neste momento no Comitê Organizador da Conferência do Futuro da Europa em Portugal. Se conta com a Secretaria de Estado portanto, dos Assuntos Europeus, tutelada naturalmente pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que temos, dentro deste comitê, temos a Associação Nacional de Municípios, o Conselho Económico e Social, a Assembleia da República e o Conselho Nacional de Juventude. E, portanto, temos organizado várias conferências, estamos neste momento, vai arrancar agora já, no próximo mês de novembro, a primeira iniciativa das 9 que vão decorrer até março do próximo ano, em diferentes distritos e em diferentes zonas do país, que vão permitir auscultar a população, auscultar a sociedade civil sobre os diferentes temas que depois estão... E quais são os temas que estão em debate nessas conferências? Estão Porque em debate... a conferência tem, fundamentalmente, os 4 eixos, mas quais são os temas que escolheram para essas conferências? Não, os debates, eu não sei todos de cor, sim, mas claro. Temos algo como a posição de Portugal além fronteiras e a posição geoestratégica de Portugal, portanto, usando também aqui uma posição periférica da União Europeia, usando aqui também depois os Açores e o seu espaço marítimo. Temos a questão do emprego jovem, da mobilização, a questão do ambiente, a questão da participação. Enfim, há os temas mais genéricos e que afetam, digamos assim, e que fazem mais sentido serem discutidos, são estes. Depois temos questões mais latas, não temos os temas específicos na área da saúde. Na nossa opinião, se calhar até era importante nós começarmos a discutir a Europa também numa vertente de saúde e ter uma espécie de uma União Europeia para a saúde, como existe uma União Europeia para outras áreas, mas fundamentalmente são estes os principais eixos que vão ser discutidos. Vão ser 9 iniciativas que vão depois, algumas delas anteceder reuniões do Conselho Europeu e que vão permitir digamos, a conferência de líderes sobre o futuro da Europa, também receber os contributos da sociedade civil, dos diferentes Estados-membros, e depois está organizado entre escalas. Há grupos de trabalho, há reuniões de grupos de trabalho a nível nacional, depois há fóruns mais digamos, intermédios com cidadãos europeus dos diferentes Estados-membros, e depois há as conferências de líder, e a partir daí ainda há mais abaixo, no grau, portanto, nesta escada, ainda há aqueles eventos que qualquer um de nós pode fazer, nós enquanto Conselho Nacional de Juventude, eu enquanto João Pedro Videira, e que associam no e que site podemos associar na plataforma, foi criado na plataforma exatamente, onde e se podem inscrever e pôr os resultados do debate e inscrever no final. Esse é o principal objetivo, é haver outputs do debate e esses outputs depois ser feito um upload na plataforma, que depois será, através de algoritmos e de keywords, será tratado, esses resultados serão tratados e serão depois mais tarde analisados por uma equipa. E sente que os jovens portugueses têm aderido a esse debate? Como é que vê a mobilização dos jovens portugueses nesse debate? Os jovens portugueses ainda não estão a aderir ao debate, porque a divulgação, nós temos feito o nosso trabalho, mas a divulgação per si, tanto da conferência, do que é a conferência, as pessoas muitas vezes, e quando eu falo com outras pessoas sobre isto, as pessoas associam apenas a um evento, a Conferência sobre o Futuro da Europa, e não percebem a dinâmica que a conferência é um conjunto de vários eventos e que qualquer um de nós pode fazer. Portanto, a partir daqui, nós estamos a desconstruir este mindset. As pessoas acham que tem uma conferência, tem uma data marcada, que vai acontecer num determinado sítio. Nós estamos a desconstruir este mindset. Estamos a utilizar não só organizações de juventude, mas também outras organizações da sociedade civil e a mobilizá-las, associações de estudantes, associações juvenis, organizações partidárias, enfim, movimentos, os escuteiros, organizações membros de base do CNJ, estamos a mobilizá-los para eles também constituírem os seus próprios fóruns e eles também darem o seu contributo à Europa e ao futuro da Europa através desta plataforma, que depois terá mais tarde os seus dados analisados e poderá sair daqui algumas conclusões. Aquilo que nós esperamos, e isto é fundamental também ser dito, aquilo que nós esperamos é que não se caia no erro de, mais uma vez,
a União Europeia continuar a desperdiçar oportunidades. Porque se estamos a organizar e se estamos empenhados em construir políticas de baixo para cima, portanto, bottom-up, com as pessoas, envolvendo a sociedade civil ativamente, o que nós não podemos fazer é o seguinte, é ignorar ou deixar de lado as principais preocupações das pessoas e a fazer as transformações, as alterações que delas resultam. Do seu ponto de vista, quais são as principais preocupações dos jovens relativamente à União Europeia? Estou-lhe a colocar esta questão porque recentemente foi feito um Eurobarómetro, que é a, digamos, medida da opinião pública que a Comissão Europeia faz regularmente, num Eurobarómetro recente, dedicado, portanto, em que os destinatários são jovens entre os 16 e os 30 anos, é muito interessante perceber quais são as preocupações dos jovens. E as preocupações dos jovens relativamente à Europa aparecem, que é normal, em primeiro lugar a saúde, em segundo lugar a economia e, em terceiro lugar, o clima. E esperam que a União Europeia tenha um papel mais ativo na defesa da democracia, dos direitos humanos, do Estado de Direito depois, quando são confrontados sobre a situação nos seus países concretamente, a questão que se coloca é fundamentalmente a questão do emprego, claro. E das economias, da situação das economias nacionais. É normal, trata-se de um questionário que foi feito em junho de 2021, portanto em plena pandemia e portanto é natural que tenha estas preocupações. A questão que eu lhe coloco é, acha que os jovens portugueses estão orientados, estão sensibilizados para estas problemáticas e nestes temas que eu lhe referi aqui, como é que acha que a União Europeia está a reagir? Ou está a agir, melhor dito? Esses dados do Eurobarómetro eu já os conhecia e é curioso porque também outro estudo, também muito recente, agora feito durante o mês de setembro, revela-nos que a questão do clima para os jovens europeus é aquilo que neste momento causa mais stress, é uma das principais causas de stress e que está a afetar os cidadãos, neste caso os jovens, em termos de taxas de natalidade, em termos de constituição de família, porque as pessoas não têm aquilo que os dados desse estudo que revelaram foi que os jovens estão com receio de não conseguirem garantir um futuro melhor para os seus descendentes. E isto é tudo muito real. As pessoas têm de facto a percepção das pessoas e essas preocupações são reais e são legítimas porque de facto é aquilo que se está a passar. Temos uma crise financeira e uma crise económica que está a invadir-nos e vai-nos agora, durante os próximos meses, vai acentuar-se os seus efeitos. Já estamos a começar a sentir ao nível não só em Portugal, mas ao nível da União Europeia. Ainda ontem houve reunião de Conferência de Líderes e Conselho Europeu com os líderes, onde se discutia a questão da crise energética, dos preços dos combustíveis e tudo mais. Exatamente. E, portanto, isto vai agravar as condições económicas e sociais em que as pessoas podem prosperar. Portugal, e os jovens, eu costumo dizer isto, em Portugal os jovens as novas gerações têm estado confinadas à crise. Desde a crise migratória, a crise financeira começou depois em 2008, depois veio a crise climática, depois veio novamente a crise migratória e agora novamente uma crise económica e financeira. E, portanto, as novas gerações dos últimos 20 anos têm estado confinadas às crises. E, portanto, se há coisa que nós somos é resilientes. Apesar de tudo, temos esperança e somos resilientes e queremos, de facto, um futuro melhor. Mas a União Europeia tem aqui um papel fundamental, não só ao nível do sistema energético, não só ao nível da regulação e da forma como a própria Europa se pode posicionar enquanto player, enquanto potência económica no mundo e, portanto, geração de riqueza, seja de produtos e portanto, serviços, conhecimento sobretudo, que eu acho que neste momento o futuro das economias vai estar no seu desenvolvimento através do conhecimento e não apenas de produto, de indústria, tal e qual como era feito agora durante a segunda metade do século XX. Isto é a nossa perspectiva, a nossa percepção é que as coisas vão ser cada vez mais desenvolvidas as economias se vão desenvolver mais através do conhecimento e não tanto através do produto e da industrialização das economias. E, portanto, tem que ser dada aqui prioridade não só a conhecimento, a inovação, a tecnologia, a ensino superior, que sobretudo é a educação
tem que estar na base de tudo. E, portanto, reforços de programas Erasmus, medidas que depois consigam combater os efeitos das alterações climáticas e consigam inverter e, de facto, voltar a alterar o clima para aquilo que deve ser o seu estado normal e, portanto, estarmos em novembro, quase às portas de novembro, e não termos 26 ou 27 graus num país aqui perto do Equador, onde já devíamos ter, se calhar, temperaturas de 20 graus, 17, 18, 20 graus, e, portanto, e não andar de t-shirt e de calções, como costumo ver e como costumamos ver agora, ainda quase a chegar ao final do mês de outubro, ainda ver-se pessoas com indumentária que costumava estar associada ao verão e agora já é mais associada até a um outono averaneado, como eu costumo dizer. E, portanto, é preciso, de facto, poderes e concertar estratégias a nível europeu para nos tornarmos não só referências a nível mundial, mas também referências para cada um dos Estados-membros e termos, digamos, termos de comparação e posicionamento estratégico. Portugal, portanto, adotou agora uma agenda para 2030 com objetivos sólidos. Estamos agora a lei do clima prestes a sair cá para fora e que nos vai estabelecer determinados objetivos, determinados patamares, determinadas goals que nós temos que atingir em 2030 e depois estabelece a agenda para 2050. Isto é sobretudo preocupações fundamentais, pois naturalmente ao nível do emprego, e aqui deve ser olhado de uma forma mais macro ao nível europeu, a forma como o emprego, como é que o emprego se está a desenvolver. Estava em discussão agora com a Cimeira Social em maio a questão do salário mínimo, e do rendimento mínimo. A Comissão Europeia, na apresentação do programa para o próximo ano, voltou a insistir nessa proposta, assumindo que vai haver essa proposta. Vai haver a aprovação do salário mínimo. Do salário mínimo europeu. Mas agora eu ponho a questão ao contrário. Estamos a falar sobre aquilo que a Europa faz pelos jovens. Agora ponho a questão ao contrário. O que é que os jovens podem fazer pela Europa? Os jovens o que podem fazer pela Europa é muito simples. Se eles tiverem a capacidade, eu costumo dizer isto muitas vezes, Portugal, eu uso muito este termo comparativo. O Cristiano Ronaldo só conseguiu ser o melhor do mundo porque teve não só a capacidade individual, mas isso só depende dele, mas teve as infraestruturas e as condições, reuniu as condições necessárias para conseguir extrair dele todo o seu potencial. A Europa tem que fazer isto pelos jovens, para os jovens conseguirem dar o seu contributo, porque eu acredito que Portugal está cheio de cristianos, Portugal e a Europa está cheia de cristianos Ronaldos. Agora nós temos é que ter a capacidade de extrair o melhor e o maior potencial possível das pessoas. Para isso temos que lhes dar condições para elas conseguirem ter o seu próprio emprego, para elas conseguirem ter acesso a cuidados de saúde generalizados. Temos que ter a conectividade, a interconectividade, e não podemos ter crises demográficas como temos e como vivemos em Portugal neste momento, crises demográficas assustadoras, onde temos mais de metade da população portuguesa junto ao litoral e junto aos centros urbanos, e depois o interior completamente despovoado e completamente sem acesso a cuidados e a bens essenciais e a serviços essenciais que fazem parte do desenvolvimento das pessoas, e que as pessoas, se tivessem se calhar aquelas condições lá, podiam de facto optar por ali e por ficar por lá. Eu acho que sobretudo o que os jovens podem dar à Europa é tudo aquilo que ela precisa, que é conhecimento, que é inovação, que é progresso e que é um sentimento, sobretudo uma preservação do sentimento Europa, de que é ser Europa e que é ser europeu, de nós estarmos e de percebermos que conseguimos aqui, juntos, nós conseguimos ser mais fortes do que sozinhos, e portanto nós conseguimos estamos unidos na diversidade dos diferentes Estados-membros, mas é aqui que nós conseguimos encontrar pontos comuns, e é aqui que a Europa tem a grande mais-valia, e que não há nenhum projeto de paz tão duradouro e tão longínquo como a União Europeia, desde que o mundo tivesse conhecido, e aqui está as vicissitudes da convivência em sociedade, e aqui estão as suas grandes mais-valias. E portanto os jovens conseguem prosperar, tendo as condições necessárias para prosperarem em espaço europeu, não só em Portugal, mas em espaço europeu. Eu acho que os jovens têm tudo aquilo que a Europa precisa, que é continuar a alimentar o projeto europeu e continuar a influenciar positivamente não só a vida de cada um dos cidadãos, mas sim também transformar positivamente a vida
que se passa à volta da União Europeia e que muitas delas, e assistimos todos os dias, a diferentes ataques à democracia, ataques à sociedade civil, ataques terroristas, e que tudo isto está à volta da Europa e é preciso, de facto, nós, de forma positiva, influenciarmos a vida, proteger os direitos humanos, proteger os cidadãos e dar também a mão àqueles que mais precisam e para que tenham as mesmas oportunidades, uma equidade de oportunidades às pessoas e que lhes permita concretizarem o seu projeto de vida e serem felizes da maneira que bem entenderem. Muito obrigada, João Pedro. Chegámos ao fim de mais este episódio de Se Falássemos da Europa. Desta vez falámos dos jovens e da Convenção sobre o Futuro da Europa, que é uma expectativa, um momento em que os jovens são chamados a dar a sua opinião sobre o futuro da Europa. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Boa tarde.